presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, reeleito ontem na eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. 50 vereadores compareceram à sessão, 49 votos para o vereador Eduardo Tuma, apenas um vereador que não registrou voto no vereador Eduardo Tuma, justamente o Fernando Holliday. Parabéns pela vitória, obrigado por comparecer aqui para conversar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes aí pela próxima meia hora aí sobre assuntos ligados à cidade de São Paulo. Obrigado, Pedro, Thaís, quero comentar os ouvintes da Rádio Bandeirantes, obrigado pela oportunidade. Vereador, vamos falar do ano que vem já, né? Porque esse aqui está acabando, temos ainda aí a sessão para deliberar sobre orçamento, algumas outras pautas aí, mas o principal mesmo está no ano que vem, né? O que vai pautar a Câmara Municipal de São Paulo em 2020? Então foi um ano de bastante produção, ainda tem uma semana de votação. Como você disse, Pedro, a gente tem o orçamento de 2020, um orçamento de quase 70 bilhões de reais. Nós temos um projeto de lei que fala de assunção de crédito para saúde e educação e também um projeto de lei chamado Triângulo SP, que fala do incentivo fiscal para as empresas que se instalarem no centro da cidade. O adensamento do centro, avivar o centro também economicamente, então ainda tem muito trabalho a ser feito em 2019. Mas 2020 também é um ano que a Câmara tem a intenção de trabalhar como foi 2019. 200 projetos de lei dos vereadores, 20 projetos de lei do Executivo. Ano que vem nós temos projetos da área imobiliária que são importantes, que fala da lei de uso e ocupação do solo, as operações urbanas que estão na Câmara para serem deliberadas também, Operação Urbana Jurubatuba, Água Branca, Pinheiro, Centro. Então tem muito que ser discutido logo no primeiro semestre da Câmara Municipal em 2020. Em relação à questão imobiliária, o que está pendente de votação, vereador, que o senhor citou agora? Tem uma lista de operações urbanas que já foram protocoladas na Câmara e que esperam um debate, audiências públicas para poder entrar na pauta para votar. O que nós aguardamos mesmo, que deve acontecer agora essa semana, no mais da semana que vem, é o envio pelo Poder Executivo da Lei de Uso e Ocupação, da reforma da Lei de Uso e Ocupação. A Rádio Bandeirantes é muito atenta à questão da mobilidade, né? Isso mexe demais com o nosso ouvinte. Para o senhor ter uma ideia, na última semana nós entrevistamos aqui o vereador Milton Leite e hoje o secretário municipal de transportes, o Edson Caran. E os dois falaram sobre modificação no transporte por aplicativo aqui em São Paulo. Os dois defendem que é preciso limitar de alguma forma essas empresas que estão prestando esse serviço. Esse vai ser um debate, o senhor vai pautar esse assunto no ano que vem na Câmara Municipal? Então, o que nós fizemos na Câmara esse ano e faremos ano que vem também é dar liberdade para os vereadores. Antigamente, nas legislaturas passadas, existia uma alcunha dada a alguns projetos de vereadores e vereadoras chamado projeto polêmico. Então, eles tinham mais dificuldade de ser pautados, mais dificuldade na discussão. O que eu fiz esse ano foi abrir e deixar os vereadores pautarem os projetos de sua autoria. Existem projetos de vereadores que tratam desse assunto, que é equiparar o número de licenças para táxis aos aplicativos, aos transportes individuais de passageiro por aplicativo. Então, ele uma vez pautado, a Câmara vai deliberar, a população vai poder interagir e daí o plenário é livre para votar sim ou não. Mas eu não faço nenhum filtro e eu coloco todos os assuntos em debate no plenário da Câmara. E o senhor pensa o que sobre isso? O senhor acha que é hora de rever? Tem muito aplicativo aqui em São Paulo? O debate tem que tomar corpo de forma ampla. Eu não estou tergiversando na resposta, não. Mas eu acredito que a população tem que participar. O que nós fizemos na Câmara, também um pouco puxando a sardinha para o meu lado. Nós criamos na Câmara o chamado plenário virtual, que é a possibilidade do vereador votar do seu gabinete de forma virtual os projetos de menor envergadura para a cidade, denominação, honraria, nomes de ruas, datas comemorativas, esse tipo de coisa. Só que nesse sentido a população também participa. O munícipe, o morador da cidade, pode interagir junto com o seu vereador e dizer, olha, vota sim, vota não, se abstenha nessa votação. O que nós vamos fazer ano que vem é ampliar para esses projetos também. Então, abrir um canal para o munícipe poder interagir. É uma forma de democracia semidireta, ainda representativa, mas com uma maior participação da população. Eu acho que é hora de discutir tudo. Todos os assuntos, não tem assunto tabu na Câmara Municipal, fundamentalmente aqueles que são de consequência para a cidade. Vereador Eduardo Tuma com a gente aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Se eu tivesse que listar 3 projetos de relevância, de repercussão prática na vida das pessoas que a Câmara aprovou esse ano, quais seriam eles? Olha, foram tantos, mas aqui
assim, tanto do Executivo e do Legislativo. Vamos citar um grande. Eu poderia citar o Mais Creches, que foi aprovado nesse momento. Eu poderia falar da concessão do Autódromo de Interlagos, a concessão do serviço cemiterial e funerário, mas eu vou falar do projeto de lei de anistia, a regularização imobiliária. Um projeto que atinge a cidade como um todo e que tem a capacidade, a potencialidade de regularizar 750 mil imóveis. Então, por exemplo, o sujeito está na periferia, ele construiu um puxadinho, ele podia construir 70 metros, construiu 90 metros quadrados, ele não tem o documento o habite, de regularização desse imóvel. Essa lei permite essa regularização. Eu poderia citar projetos de vereadores, tais quais o meu, o Código de Defesa do Consumidor, ou o projeto de um colega vereador, do Mário Covas Neto, que fala da possibilidade da criança ter a merenda escolar nas creches, também nas escolas, também no período de férias. Eu poderia citar um projeto que foi aprovado na semana passada em primeira votação, e eu espero aprová-lo agora em segunda votação, eu e os colegas vereadores, que fala do PIME, que é o Programa de Manutenção de Emprego, que vai permitir às empresas que têm grandes dívidas com o município parcelarem as suas dívidas, pagarem então os cofres públicos, mas na manutenção do emprego. Então, empresas que têm pelo menos 5 mil funcionários têm que manter o quadro de funcionários no mínimo de 80% para poder parcelar a sua dívida e manter esse quadro de funcionário até o fim desses pagamentos. Então, você percebe que a Câmara muito intensa, trabalhando bastante, votando muitos projetos. Vereador, como é que o senhor construiu essa maioria tão avassaladora na sua eleição agora, só com um voto contrário, não é? A oposição fechou também com o senhor? Como que é isso? Então foi uma abstenção, foram votos favoráveis. Olha, mais uma vez, então assim, eu vou aqui citar o prefeito Bruno Covas, que é um político de bastante calibre, grande calibre, dialoga com todas as frentes. Na Câmara Municipal eu também faço isso, eu dialogo com todos os partidos. Todos os vereadores são equiparados, todos são iguais, independente se você é de um partido dessa corrente ou daquela corrente política. Por isso que eu acredito que nesse trabalho com os demais partidos, dando voz, permitindo que eles contribuíssem no texto, então projetos do Executivo recebiam emendas do Partido dos Trabalhadores. O prefeito do PSDB aceitava emendas do PT para poder compor o texto. Então, nesse sentido, nós ampliamos muito o debate que eu acredito que construiu essa sinergia no trabalho na Câmara. Minhocão, outro assunto polêmico aí. O que vai acontecer com o Minhocão, hein? O Minhocão, o plano diretor estratégico da cidade, ele tem uma definição para o Minhocão, que é a desativação. Na Câmara, nós temos um debate também importante que fala ou do desmonte, ou da desativação, ou da construção de um parque. Eu tenho uma opção que, enquanto isso não acontece, ele serve como um viário importante para a cidade, a principal ligação leste-oeste da cidade. Estamos recebendo aqui na Rádio Bandeirantes o presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB. Falar um pouquinho de política, porque afinal de contas, no ano que vem nós temos eleição, né? E o PSDB vai como para essa eleição? A expectativa é aumentar a bancada na Câmara, o prefeito Bruno Covas vai tentar a reeleição, o Democrata já está nessa aliança, né? O vereador Milton Leite nos trouxe essa informação aqui na semana passada. Qual que é a expectativa do partido para essa eleição aqui em São Paulo de 2020? É uma impressão muito positiva. O Bruno Covas é o candidato do PSDB, meu apoio integral ao prefeito na sua reeleição. A gente acredita numa aliança bastante ampla de partidos, os vereadores não só do PSDB, mas como dos partidos aliados. A gente torce para que a bancada aumente ainda mais. Difícil definir um número, dizer de um resultado tão claro, tão objetivo. Mas quem que já cravou e fechou 100% com a candidatura Bruno Covas, vereador? Eu não vou cometer esse erro. Se o Democratas é um aliado que já se declarou aliado ao PSDB, então nós vamos construindo a aliança para o ano que vem. A base deve ser bastante ampliada. Agora, tem conversa com o PSL? Como assim? Existe algum tipo de conversa de possível aliança com o PSL ou isso está muito difícil? Eu não faço essas conversas, né? Eu estou cuidando da Câmara, nenhuma conversa é muito difícil. Todas as conversas são possíveis nesse caso. Posso fazer um parêntese e voltar um pouco para trás? Claro. Só para tomar um pouco mais do tempo de vocês. A Câmara Municipal teve duas ações muito importantes, que foram as CPIs. A CPI dos grandes devedores e a CPI da sonegação fiscal.
Nós conseguimos reaver aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais à vista e quase 6 bilhões de reais a prazo, fundamentalmente dos bancos, das instituições financeiras. Então a Câmara trabalha, eu faço questão, olha, eu sou um pouco corporativista nesse sentido, de dizer que os vereadores, os 55 vereadores, trabalham de segunda a segunda para produzir resultado para a cidade. E a gente espera que isso também se reflita ano que vem nas eleições municipais. E esse dinheiro foi para onde? Já está à disposição do prefeito, é discricionário? Exato, o dinheiro, como é um dinheiro novo, não estava previsto no orçamento, ele vai para as áreas prioritárias de investimento, saúde, educação, trânsito, transporte. Bem, a gente está aqui na Rádio Bandeirantes com o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Foi reeleito ontem, fica aqui mais um tempinho com a gente, com o convite da Rádio Bandeirantes. Na sequência, outros assuntos aqui relativos à administração da cidade de São Paulo. Agora tem um chamado do trânsito. Trânsito. E do helicóptero, Ronaldo Rodrigues. Oi, Ronaldo. Feio esse acidente aí, né? Horrível, horrível. O caminhão caiu de cima do Rodoanel na Raposo Caiu em Tavares. cima de um Matou Celta, duas pessoas. matou a motorista do Celta. Literalmente caiu o caminhão na cabeça dela. Tem a imagem do caminhão E esse caindo. fogo tudo é de onde? É do combustível, ele carregava areia, ó, tá vendo aqui no chão? É areia. Acho que explodiu o tanque. Explodiu o tanque do combustível. O carro desapareceu, né? O carro Apareceu. Bastidores do Poder. Nossa, gente do céu. Mas como caiu lá de cima, né? Pelo amor de Deus. Pois é. E o motorista do caminhão? Morreu. A Prefeitura de São Paulo. Morreu o motorista do caminhão e a motorista do Fiesta, né? Você que é mulher Celta. sabe que o diagnóstico precoce é fundamental para a cura do câncer de Ainda tem mama. alguma A coisa rede de pública privatização tem pra centros ser de montada? referência para fazer exames após o encaminhamento de um médico. Privatização, E também nós fizemos tratamento muita coisa. Tem as vendas, né? As vendas dos terrenos. O plano de desestatização ele é um plano bastante amplo. Então, por exemplo, nós votamos há pouco a venda de alguns terrenos públicos, devemos votar mais um projeto de venda de terrenos públicos, nesse sentido, quase que completa o que foi prometido na eleição de 2016. Os parques eram um bloco só de projetos? Era a permissão de concessão dos parques de uma forma geral. Tá. O que nós fizemos? Para que não tivesse o interesse só no Ibirapuera, a gente concedeu 5 parques juntos. Então, Tá. mesmo que ganhe o Ibirapuera, tem que cuidar do Parque do Carmo na Zona Leste. Então, mas era um projeto só, um projeto genérico que falava de parques. Tá. São Paulo. Se o seu dia é cheio de desafios, o Mitsubishi ASX você encara E o que é? O que o executivo vai mandar de uso e ocupação do solo? Você sabe ou não? Ele deve mudar conceitualmente a lei. Então, nós não vamos pintar mapa, a gente não vai mudar zoneamento de determinados imóveis, de determinados terrenos, melhor. Mas sim mudar alguns conceitos que acabarem pedindo a construção, por exemplo, no número dos bairros quanto ao limite de altura. O gabarito de altura fala em 28 metros, o que faz com que as construtoras usem muito o terreno, fica muito alargado o prédio e ele não sobe. Nós devemos aumentar o limite de altura, não o potencial construtivo. Ou seja, não vai ter um adensamento no número dos bairros, mas vai ter uma permissão para você aumentar a altura e aí o terreno é melhor aproveitado, inclusive, com maior área de recuo, maior área permeável e etc. Vagas de garagem também. Hoje é uma por unidade. Existe uma forma um pouco mais complexa. As construtoras estão lançando empreendimentos com vários tipos de apartamentos. Você chegou a ver? 25, 40, 150 metros. Vende de 25 sem vaga e vende de 150 com 2 vagas. Tá. Quer dizer, é uma limitação que acabou sendo burlada pelas construtoras, então a gente vai talvez tirar essa trava, esse limite. Entendi. A gente pode falar disso, ou pode? Para a sua pele e o equilíbrio do seu organismo. Água Esfrie. Sua sede pede água. Seu corpo pede por Esfrie. A única com pH 10 e vanádio. Esfrie.com.br. Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. São 6 horas e 16 minutos. Hoje nós estamos recebendo aqui no Bastidores do Poder o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, reeleito ontem para o cargo, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, que estava conversando conosco sobre um projeto importante de lei de uso e ocupação do solo e que vai ser um dos destaques do debate no Legislativo paulistano no ano que vem, né, vereador? O senhor trazia mais detalhes para a gente aí sobre esse assunto. A legislação imobiliária na cidade, fundamentalmente, é composta de um quarteto. Plano diretor estratégico, lei de uso e ocupação do solo, código de obras e edificação e a lei da anistia. Esses 4 foram votados já, então libera a Câmara para debater esses assuntos novamente.
a lei de desocupação deve ser enviada para a Câmara com algumas mudanças conceituais, ou seja, nós não vamos mudar zoneamento de uma determinada região, de um terreno, de um imóvel, mas conceitualmente algumas alterações, tirar algumas limitações. Por exemplo, o gabarito dos prédios no miolo dos bairros, ou seja, tirar o limite de altura, que hoje é 28 metros, colocar em 48, 60 metros. Mas nós não vamos mexer no potencial construtivo, ou seja, não vamos adensar mais os bairros, mas vamos permitir prédios mais altos no miolo dos bairros. Qual que é a diferença, vereador? Explica para o nosso ouvinte, desses dois termos técnicos que o senhor citou. Na verdade, sim, você pode ter um prédio que ele está espalhado pelo terreno, com 10 andares, mas ele ocupa o terreno como um todo. Ou, com essa limitação sendo alterada, você pode ter um prédio de 15, 20 andares, com o mesmo, a mesma construção, mas com um prédio mais recuado, com áreas mais permeáveis, área de uso comum, uso social. Isso é um uso mais inteligente do terreno e também não vai trazer nenhum congestionamento para os bairros, mas vai permitir uma melhor construção. Também um pouco vaga de garagem. Hoje, na verdade, eu entendo que é adequado, é uma vaga por unidade, mas nós vamos talvez tirar essa limitação. Mas as pessoas hoje quase que também não têm um número elevado de carros, muitas pessoas nem têm mais carro, não é? Então, mas ao mesmo tempo isso é apresentado como uma necessidade pelo setor. Esse foi um projeto que a Prefeitura já sinalizou que vai seguir dessa forma para a Câmara? Ele vai vir do Executivo? Ele já foi feita a última audiência pública obrigatória, então eu acredito que a gente já vai receber isso essa semana. Barulho na cidade de São Paulo. Barulho. É um assunto que também chega muito aqui da nossa audiência. Tem ouvintes conversando conosco aqui, mandando muitas perguntas. A gente está selecionando os assuntos mais importantes aí da cidade, os mais recorrentes. Tem a questão do pancadão dentro das comunidades, das favelas, e tem a questão também do barulho excessivo em áreas nobres, né? Casas que são alugadas aí para festas rave e tal. Como a Câmara Municipal pode contribuir, né, para colocar um pouco mais de ordem nessa questão na cidade, vereador? Então tem a Câmara Municipal, o vereador ele faz leis, mas ele fiscaliza também. Muitas indicações de vereadores nesse sentido, pedindo a fiscalização da Secretaria de Subprefeituras. Existe uma lei que regulamenta, uma série de leis que regulamentam esse tipo de atividade, fundamentalmente os alvarás, por exemplo, tem um termo chamado alvará de evento. Então, o sujeito vai fazer uma festa na casa dele, ele comunica à prefeitura quantas pessoas vão, o que vai ser preciso e etc. E a prefeitura dá ou não essa licença. E também tem a lei do PSIL, que regula a altura que esse evento pode ter, o barulho que ela pode ou não fazer. Isso, fundamentalmente, é uma questão de fiscalização. Por isso que eu acho importante o seguinte, nós inauguramos na Câmara, eu sempre puxo a sardinha para o lado do Legislativo, nós inauguramos na Câmara o Zap Câmara, que é o 33964000, estou fazendo propaganda, 33964000, que você pode, como morador da cidade de São Paulo, enviar uma mensagem alertando para esse tipo de evento, de excesso, e aí a Câmara responde com uma indicação, pedindo a fiscalização nesse sentido. Então, assim, não acredito, Pedro, numa nova lei, mas eu acredito na eficaz aplicação da lei já existente. Se aplicar a lei existente, tem como acabar com o barulho? Claro, não tenha dúvida. Se a fiscalização for lá, ela mesma acaba com o barulho. Vereador, hoje a gente recebeu aqui o secretário municipal dos transportes, Edson Caran, que veio falar com os nossos ouvintes sobre o plano cicloviário que foi apresentado na semana passada e outras questões de transporte. E ele falou sobre a possibilidade de se criar faixas exclusivas para motos na cidade de São Paulo, no momento em que os números mostram que a maior parte dos acidentes de carro, de trânsito hoje, envolvem motociclistas, e no momento em que o boom dessas empresas de entrega fez aumentar demais a circulação de motociclistas que estão aqui, às vezes correndo contra o tempo, né, correndo risco para entregar mais rápido, conseguir tirar um dinheiro a mais no fim do dia. De que forma que a Câmara pode ajudar nessa discussão com vistas a melhorar a segurança do trânsito? Aí sim eu acredito que uma discussão de uma nova legislação teria cabimento. Eu não ouvi o que o secretário explicou a esse respeito, mas eu posso lembrar o ouvinte
que a Prefeitura fez um acordo com as empresas de entrega para que elas não gratificassem, não dessem qualquer tipo de bônus às entregas mais rápido ou a um número maior de entregas. Mas essa é uma questão muito delicada na cidade. A cidade tem quase 7 milhões de carros para 13 ou 12 milhões e tanto de habitantes. É quase um carro a cada 2 moradores na cidade de São Paulo. Já é bastante congestionado, o trânsito é um assunto bastante delicado, fundamentalmente esse das motos. Mas a gente aceita também a contribuição dos ouvintes em relação à ideia para projeto de lei nesse sentido. Estou recebendo aqui uma pergunta também do Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, que é o especialista... O senhor conhece ele? É o Guto. Ele é especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital da GV. Conversou com a gente outro dia aqui sobre um dos assuntos aí ligados a esse tema. Ele fala o seguinte: queria fazer uma pergunta ao presidente da Câmara Municipal. Qual é a preocupação e o papel da Câmara em relação à expectativa de fake news na campanha do ano que vem? Vou mandar um abraço aqui para o Guto Durso, amigo especialista em Direito Digital, tem dado muitas palestras, eu tenho aprendido muito com ele. Nós temos um protocolo de uma CPI de fake news que não prosperou ainda na Câmara, como fez no Congresso Federal, mas esse seria um instrumento para fiscalizar de imediato, logo do começo do ano, esse tipo de ação. E aí, lógico que a gente segue a legislação federal aplicada ao tema e as regras impostas na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Vereador Eduardo Tuma, queria voltar só, aproveitando que a gente está falando de política de novo, o senhor ficou devendo aí o número, o PSDB quer crescer quanto nessa eleição, quantos vereadores o partido pretende fazer em 2020? O PSDB fez 11 vereadores eleitos na eleição de 2016, sem a coligação proporcional, que são as regras que serão aplicadas ano que vem, faria 13 vereadores pelo número total de votos que recebeu cada vereador individualmente e o PSDB de forma nominal, o partido. Então, assim, eu acredito no mínimo na manutenção dos 11, se não na ampliação, haja vista inclusive que nós teremos um candidato a prefeito, o Bruno Covas. O senhor é a favor do fundo público para financiamento de campanha? Então são 2 fundos, né? Você tem um fundo partidário e você tem o fundo eleitoral. Fundo eleitoral, assim, as pessoas falam, mas eu sou contra o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha existe faz tempo. O fundo partidário é financiamento público de campanha. Eu sou contra o fundão eleitoral, não acho que haja... Sim, o fundo partidário é que todo partido recebe, né? Tirando a história da cláusula de barreira e tal, e o fundo eleitoral só para a eleição, esse fundo que eu me refiro, esse fundo eleitoral. Exato. Eu sou contra esse tipo de financiamento público de campanha. Aquele é para manutenção do partido, já que a Constituição estabeleceu que o país atua de forma partidária, multipartidária, vários partidos, e que o partido é esse veículo, esse instrumento que permite as candidaturas, ele tem que ter uma estrutura mínima. Agora, o fundo eleitoral eu já sou contrário a ele, porque eu acredito que já é suficiente o partidário. E o senhor indica que saída para isso? Como que essa conta seria paga? Voltar ao financiamento privado? Ele já existe também. O financiamento privado já existe. Eu acho que as regras hoje impostas, elas estão adequadas. Então, assim, a pessoa jurídica, as empresas não podem mais doar. Antigamente podiam doar 2% do faturamento do ano anterior. Hoje a regra é só pessoa física, 10% do faturamento do ano anterior, ou seja, do que ela declarou no imposto de renda do ano anterior. Até 10% ela pode fazer a doação perante a Justiça Eleitoral. E o candidato agora também sofreu uma mudança. O candidato antes podia se autofinanciar até o limite máximo dos gastos de campanha. Hoje em dia também só 10% do limite máximo. Isso barateia as campanhas. Isso traz a campanha também, aqui vale a pena lembrar, que tira a campanha do físico e traz também para o virtual. E que é a linguagem atual. Não há necessidade mais de se produzir, e hoje é proibido inclusive, vocês vão se lembrar, cavaletes, faixas, os brindes que se davam antigamente, camisetas, bonés, etc. Tudo isso é proibido, tudo isso limpou a eleição. Agora é uma eleição muito mais franca. Sem esse tipo de financiamento, o candidato se expõe mais. Ele precisa apresentar melhor as suas ideias, ele precisa dialogar mais, ele precisa estar mais presente, seja fisicamente ele candidato, ou seja através das redes das mídias sociais. O senhor acha que quantos vereadores da atual legislatura vão concorrer à reeleição ano que vem?
para cima de 90% concorrem à reeleição. Existe uma estatística, um número de renovação da Câmara Municipal, isso é estatística, isso não sou eu que estou dizendo. Nas últimas eleições, 40% da Câmara foi renovada, 35%, 40%. O que eu acredito que nós veremos ano que vem, haja vista as eleições de 2018, é uma renovação de políticos mais novos de idade e mais novos na política também. Então nós teremos novos nomes sendo apresentados na campanha do ano que vem. O senhor acredita no barateamento então da campanha de 2020? Dúvida. Eu não tenho dúvida, as campanhas já vêm sendo barateadas e esse efeito que eu disse de exposição do candidato também já vem sendo bastante alardeado. Nós vamos ter, vou colocar um outro detalhe aqui, porque é complexo, né? Eu digo, política é um jogo de xadrez e não um jogo de damas, você tem uma complexidade um pouco maior. Os partidos, pela impossibilidade de coligação no proporcional, candidatos a vereador, você vai ter cada um dos partidos lançando talvez o número máximo de candidatos. Na última eleição, em 2016, foram 1.315 candidatos. Acho que esse número deve chegar a quase 2.000 candidatos em 2020. Quer dizer, é um número muito grande de candidatos, pulveriza muito. Candidato a vereador, você sempre conhece alguém da sua família, alguém da sua região, etc. Isso vai aumentar ainda mais. Então, assim, vai baratear, por um lado, mas ao mesmo tempo, por outro lado, vai aumentar o número de candidatos. Vereador, uma pergunta que é muito mais uma curiosidade. O senhor vem de uma família de políticos, a família Tuma. O senhor está onde na família? Assim, o senador Romeu Tuma, irmão do meu pai, Renato Tuma, eu sou sobrinho do senador. É que o meu pai, por exemplo, era de 33 e eu sou de 81. Então, eu sou temporão, sou filho temporão, né? Tem um gap de geração aí, eu teria idade para ser neto do meu pai, mas eu estou na árvore genealógica, eu estou nesse ramo, nesse galho. Entendi. Vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, esteve aqui hoje na Rádio Bandeirantes para conversar conosco sobre os assuntos da cidade, bater um papo também sobre política. Volte mais vezes aqui, já está convidado para a gente falar no ano de 2020 sobre assuntos ligados aí à cidade de São Paulo. Obrigado pela presença, até uma próxima. Hein? Obrigado, Pedro, obrigado, Thaís, obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Boa tarde.